Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. E 6 vezes um jogo de Copa do Mundo foi decidido nos pênaltis. Uma crueldade para quem trabalhou por dias nas linhas táticas, físicas, técnicas. Uma dificuldade extra para quem ficou em campo por 120 minutos e ainda tem que ser provado psicologicamente. Mas um grande prazer para quem assiste do sofá pela TV, sem envolvimento, claro, de torcedor com nenhum dos times ou seleções. Uma fábrica de vilões, mas também um lugar bom para se forjar alguns heróis. O meu time de botão de hoje e dessa semana contará a história das disputas em pênaltis em Copas do Mundo. 26 disputas. Eu, Leandro e a mim, já fui campeão nos pênaltis ao lado do aniversariante do dia 19 de abril de 2018, o Paulo Júnior, que está à minha frente e bateu chapadinho, rasteirinho. Coisa linda aquela sua cobrança. Desloquei o goleiro contra minha vontade. Você sabe que eu gosto de bater no alto, mas quando eu fui pra bola, o goleiro caiu antes. Aí a bola não precisou ir alto. Mantive o canto, mas mudei a parábola. Tem goleiro que se entrega, né? Ah, goleiro ansioso, né? O goleiro fica muito ansioso na hora dos pênaltis. É aquilo, né? Bater pênalti é legal quando você faz. Quando você erra, acho que é melhor se suicidar. É a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Agora, pênalti em Copa é legal. Tem bastante até, né? 26? 26. Eu achava que era menos. Coisa. É bastante coisa. Vamos ver quantas vem por aí daqui 2 meses na Copa da Rússia. Na numeralha da Copa do Mundo em pênaltis, a Inglaterra é a pior de todas, é a maior perdedora. Jogou 3 disputas em pênaltis, perdeu as 3. México e Romênia jogaram 2 vezes cada e também não venceram nenhuma. Agora, vai chegar o dia que a gente vai falar uma coisa boa do México, né? Vai. Porque a gente já fez programa de Copa sobre o goleiro Carvajal, a abertura de Copa é só pau, fizemos agora dos pênaltis, é só chumbo. Que merda torcer pro México em Copa do Mundo. Eu gosto da seleção mexicana, é uma seleção que eu vejo com certa simpatia. É complicado. Mas não dá uma dentro. Não dá uma dentro. Vamos ver. Às vezes, sei lá, né? E não é que perdeu 2 vezes, não. Fez questão de perder uma delas, a gente vai contar ao longo da história. 3-0 nos pênaltis é goleada? É goleada, né? É goleada, também acho. A Alemanha, por outro lado, é a rainha dos pênaltis. Chegou 4 vezes lá, ganhou as 4. A Argentina também ganhou 4, mas jogou 5 vezes. Ganhou as 4, mas perdeu uma. Ao todo, 26 seleções já disputaram alguma vez uma disputa em pênaltis em Copa do Mundo. E o primeiro jogo, que foi França e Alemanha, teve também, claro, o primeiro a desperdiçar. Se ninguém desperdiçar, não acaba nunca a disputa em pênaltis. Você lembra daquela do Palmeiras? Sim, que o Tuta, né? Perdeu 2 vezes. Que rodou, né? Rodou. Fez família, né? Fez família. São Marcos bateu pênalti naquela tarde. Aí não dá também. Olha, eu sou contra essa banalização, né? Todo jogo empatar e pros pênaltis. É um pouco demais. Não precisa. Deixa pro dia do mata-mata, né? O alemão Stielik foi o primeiro a perder pênalti, embora a sua seleção tenha vencido. Ele parou nas mãos do goleiro francês Ettori em 82, naquele jogo pela semifinal que o Paulo detalha um pouco melhor agora. França 3, Alemanha 3, um dos maiores jogos de todos os tempos desse esporte chamado futebol. 1-1 nos 90 minutos, 2-2 em meia hora, deu 3-3 no total. Valia só uma vaga na final da Copa do Mundo de 1982. A França vencia por 2-0 na prorrogação. A Alemanha foi buscar o empate. Portanto, é a Alemanha que chegava nos pênaltis com moral. Eu não sei se estatisticamente isso faz alguma diferença, mas é muito melhor você ser o time que buscou o empate, né? Você chega mais animado, mais otimista, você saiu de um buraco, chegar aos pênaltis já é um alívio, e sofrer o empate no final, é claro, é muito pior. E nessa disputa por pênalti surgia a estrela do goleiro Schumacher, o goleiro alemão
primeiro tirou Batistão de campo numa jogada famosa, uma jogada bizarra no tempo normal. O goleirão alemão, numa saída, deu um golpe de karatê no atacante rival, quase matou o coitado do Batistão, ficou desacordado, saiu com lesão na cabeça, perdeu os dentes, entrou em coma. Que loucura! O juiz holandês, o Charles Corver, não fez nada, achou que foi uma saída estabanada, mas um lance normal, e o goleiro Schumacher seguiu em campo. Podia ter sido expulso, né? Tivesse o VAR, ele estava até agora suspenso, porque aquilo ali na câmera é uma loucura, o lance é muito feio. E a gente pede desculpa pro pessoal aí que é mais literato aí no karatê, né? A gente chamou de golpe de karatê, mas talvez não seja, uma ajoelhada no crânio, acho que não também tá nem no karatê pode. Não então, tá na regra do karatê. Um golpe de treta de rua. Isso. Qualquer coisa. O Schumacher jogou, não foi expulso, foi para os pênaltis. E nessa disputa pegou 2 deles. O pênalti cobrado pelo Six e pelo Boxis. Eles foram então os vilões, os primeiros vilões de um time derrotado em pênalti numa Copa. Schumacher levava a sua seleção à final e Schumacher foi uma lenda no futebol alemão. Ele defendeu o Colônia. Que vai cair, hein? Tá pra cair o Colônia. Tá pra cair o Colônia. O Colônia é clube que foi campeão em 77, 78, com o Schumacher goleiro, e o Schumacher ficou lá por 15 anos. Ele perdeu aquela final de 82, como perdeu também a final de 86 como goleiro titular, mas ganhou a Eurocopa de 80, defendendo a camisa da seleção alemã. A partir dali, em 86, ele teria problemas por causa do livro que ele lançou. Ele lançou uma biografia na qual afirmava que havia cultura de doping na seleção alemã, razão pela qual ele foi naturalmente afastado do time, afastado da seleção. Surgia então Bodo Illgner, um goleiro jovem que era do Colônia também e herdaria as 2 camisas do Schumacher, a camisa do clube e a da seleção. O Schumacher ficou ao relento no fim de 86 e foi especulado no Palmeiras. Agora, que cagada é maior? A voadora no coitado do Batistão ou lançar um livro pra foder a carreira? No meio da... Nossa senhora, tá louco, Schumacher. E cagada maior seria defender o Palmeiras em 87, né? Pegar o lugar do Martorelli e treinar com o Martorelli. Deve ser uma pessoa chatíssima, o Martorelli. Ele continuou a carreira, o Palmeiras também continuou a vida e ele preferiu jogar no Schalke 04. Passou pelo futebol turco, foi campeão turco pelos Canários do Fenerbahçe e defendeu, no fim de tudo, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, antes de virar treinador de goleiro. O pouco caso que ele fez com o Batistão nesse lance horrível em que ele rachou a cabeça do adversário, ficou marcado negativamente. Pegou mal não só a entrada, mas de certa forma ele ignorou o jogador morto, né? O jogador desmaiado, natimorto no gramado, e isso manchou também a sua carreira, e nem as duas cobranças de pênalti defendidas por ele restauraram de todo essa imagem que o Schumacher acabou adquirindo. E ele teria dito na biografia que o Batistão fez cera no lance. Brincadeira. 1986, chegamos na Copa seguinte, uma Copa com 3 disputas de pênaltis, todas na fase de quartas de final. Schumacher pegou mais 2 e a Alemanha tirou o México. Olha ele aí, que era dono da casa, caiu nos pênaltis, vendeu caro aquele jogo, orgulhou a torcida, mas não suportou a disputa na marca da cal. Faf salvou a Bélgica numa histórica vitória diante da Espanha, e o mais conhecido pela nossa torcida, a disputa mais famosa para nós brasileiros, Brasil e França, primeira experiência do Brasil na disputa por pênaltis em mundiais. Brasil e França, 1986. Quem viveu não se esquece daquela tarde, acho que era um sábado. E foi uma disputa cheia de detalhes. O primeiro deles acontece no tempo normal e se chama Zico. Meio baleado, meio sentindo a perna ali, meio lesionado, ele entrou no segundo tempo e pegou a bola para bater quando o juiz marcou pênalti a favor do Brasil. Mas ele perdeu o pênalti, o Bates defendeu. Então, a disputa em pênalti Brasil-França começa com um pênalti perdido no tempo normal. O jogo caminhou para as decisões
de penalidades com bastante emoção, um jogo lá e cá no final, e na disputa em pênaltis o Sócrates abriu a série perdendo, bateu com displicência e jogou fora a nossa primeira cobrança. Há controvérsias, hein? Vou fazer aqui o advogado do diabo. Talvez não tenha sido displicente, Quando né? o cara faz o gol é tranquilidade. É verdade. Quando erra é displicência. É igual a história do Galvão Bueno, né? Quando o goleiro acerta o canto, ele não fala que tem que esperar. É isso. Né? É isso. Mas o Galvão Bueno é o senhor retórica, né? Ele, se o cara pula, enfim, deixa pra lá. O Galvão é um homem protegido por esse podcast. A disputa em pênalti seguiu. E se Zico e Sócrates já tinham perdido o pênalti naquela tarde, faltava o Platini. E o Platini também perdeu, isolou a bola, mandou por cima, longe do gol. Deu uma esperança para os brasileiros, uma esperança que foi transformada em pó pouco depois, quando o zagueiro Júlio César, de bom aproveitamento nos treinos, carimbou a trave do goleiro Bates e colocou o Brasil no match point da derrota. O Fernandes só precisava converter, assim fez, a França passou para a semi e o Brasil de Telê foi eliminado. Júlio César, nascido em Bauru. E você já se pegou pensando sobre a cidade e o lanche, né? Pouco, viu? Pouco. Então, tá. Júlio César nasceu em Bauru, tinha 23 anos na Copa do Mundo, fez a vida na Europa. Um jogador de muito sucesso na Europa e pouco falado, pouco reconhecido, assim é minha opinião, aqui no Brasil. Surgiu e passou bons anos no Guarani, mas aí viveu 4 anos na Juventus, onde levou uma Copa da UEFA, 4 anos no Borussia Dortmund, onde levou uma Champions League, e voltou para o Brasil para jogar no Botafogo, já em 98. Pela seleção, fez só 14 partidas, acabou marcado por esse pênalti errado, foi o vilão da vez, né? Acabou sendo o Júlio César que errou o pênalti. Coisa que eu acho, não sei se você concorda, que hoje em dia tenta se aliviar, né? Acho que já são muitos anos, né, de disputa por pênaltis, e hoje tenta-se não levar tanto em conta, né? O cara errou o pênalti, mas jogou bem. O cara errou o pênalti, mas acontece. Com o Júlio César não foi isso, né? O Júlio César virou o zagueirão que, não pode errar o pênalti. Errou. Se deu mal, acabou tendo uma carreira muito pequena na seleção brasileira. Já mostramos esse áudio em outros carnavais. João Saldanha, comentarista da TV Globo, comenta assim no desperdício de Sócrates na primeira cobrança de pênalti em 86. Aí o Sócrates. Vamos ver. Posicionado Sócrates. Autorizado. Bateu, defende Bates. Me desculpa, viu, Paulo? Me desculpa, um jogador sem condições não pode bater nunca. É uma barbaridade. Quer chegar juntinho da bola, frescura, ficou lá no meio, quis bater, vai tomar banho. Palhaço! Dá-lhe Saldanha. Vai tomar banho, palhaço. Putaço com o doutor. Vamos para 90? 90, 4 disputas na Copa de 90. Primeiro, destacar que a Irlanda tirou a Romênia, a Irlanda de uma campanha histórica, né? A seleção chegou entre os 8 primeiros logo na primeira participação. 4 jogos, 4 empates, a torcida mais animada, mais feliz da Copa do Mundo. Heróis nacionais, passaram pelo Papa, mas pararam nas quartas. 1-0 para a Itália, acabou o sonho da Irlanda, mesmo passando nos pênaltis pela Romênia. Ainda nas quartas, Maradona perdeu um pênalti contra a Iugoslávia, mas teve a alma protegida, teve o couro protegido pelo Goicoechea, que defendeu 2 cobranças. O Goicoechea pegou o 4º, pegou o 5º, salvou a pele do Maradona e a Copa caminhou para as semifinais, onde ambos os jogos, ambas as semis, terminaram nos pênaltis. Inglaterra e Alemanha, o famoso jogo do Gascoigne chorando porque tomou um amarelo que o tiraria da final. O jogo foi em Turim, foi 1-1 com bola rolando. Teve vitória, como a gente já falou no começo. Se tem a Alemanha ganhou. Foi o 4º e o 5º penais dos ingleses que foram jogados fora. O Pierce parou nas mãos do Ilgner
e o Chris Waddle chutou para fora. A Alemanha, então, jogando de verde, inclusive, estava na final a partir daquela cobrança do Waddle. A outra semifinal, em Nápoles, foi o famoso jogo do Maradona, ídolo da cidade, pedindo apoio da torcida local contra a seleção italiana. E, de novo, o quarto e o quinto pênaltis foram desperdiçados. Dessa vez, os italianos Donadoni e Serena foram defendidos por Goicoechea, e assim a Itália saiu da Copa que ela mesma organizou, e o Goicoechea conseguiu defender 4 pênaltis em 2 partidas, um número até então inédito em uma mesma Copa do Mundo. Ele igualava o Schumacher, que fez isso em 2 mundiais diferentes. Sérgio Javier Goicoechea. Tem uma história curiosa. É curiosa a escolha dele, inclusive, para a Copa de 90. O Bilardo chamou o Pumpido, que era o goleiro do River Plate, e o Goicoechea, que foi reserva do Pumpido no próprio River Plate por um bom tempo, mas acabou virando titular na Copa, porque o Pumpido não só levou um frango na estreia, como na sequência se lesionou com gravidade. Coisa do destino. O Goicoechea não era um goleiro excepcional, excelente, nem perto disso, mas acabou sendo o camisa 1, portanto, substituto no gol naquela Copa de 90, e depois foi o goleiro de 2 conquistas importantes, das últimas glórias da seleção da Argentina. Copa América de 91, Copa América de 93, inclusive passando pelo Brasil nos pênaltis, e Copa das Confederações de 92, aquela trinca de títulos da Argentina no começo dos anos 90, claro, lembrando que a Copa das Confederações também não tem nenhuma importância. O que vale mesmo é lembrar das 2 edições da Copa América. O Goicoechea era o goleiro daquela Argentina. Goicoechea também foi o goleiro daquele Colômbia 5, Argentina 0 em Buenos Aires, ali no começo do fim de seu mandato como goleiro da Argentina. A caminho da Copa de 94, ele apresentou-se em má fase flagrante e assim perdeu a vaga para Islas no Mundial dos Estados Unidos. No ano seguinte, pouca gente lembra disso, talvez, mas ele defendeu o Internacional, jogou o Brasileirão aqui no Brasil e sem maiores brilhos. Aquele time do Inter era uma tiriça. Como é que falava o zagueiro do Novo Horizontino ali? O Salles? Tiriça, não. Não. Ih, Canhaca, sei lá o que ele falava lá. Chamou o Guerra também, né? Aquela. Carniça. Aquela carniça. A seleção, o time do Inter era uma carniça em 95. Antes disso, ele jogou nos 2 maiores times do Paraguai, o Cerro e o Olímpia. Também voltou ao River Plate. Jogou no Racing em algum momento de sua carreira também, e nunca foi uma unanimidade nos clubes pelos quais passou. Também não é uma unanimidade como apresentador de TV, e ele apresentou alguns programas de TV, entre eles El Noche del 10, no canal El 13, programa, um show de horrores que apresentava Diego Armando Maradona e Sérgio Goicoechea. Ele era o co-apresentador. Participou também de outros programas, como reality shows. Ano passado fez uma novela na TV argentina. Enfim, um cara metido a ser midiático ali, uma figura sui generis. E não é o único goleiro sui generis da Argentina que a gente vai contar hoje aqui no Meu Time de Botão. Em 2014 ele foi comentarista de televisão da Copa. É o que se espera de um ex-jogador que comente futebol em uma Copa do Mundo. Foi assim o Goicoechea aqui em Copacabana. Ele entrava ao vivo de Copacabana em 2014. Goicoechea parando a Itália. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Bueno, de arriba, ¿por qué de abajo también? A ver, Vasco, ya agrandado. Ahí va a ir Serena con el penal. Ahí va a ir Serena. Atacó el Vasco y Argentina finalista del campeonato del mundo. Gracias a Dios, lo merecía Argentina. Volvió a atacar el Vasco Goicoechea. Volvió a ganar Argentina en la definición por penales. Y esta vez por derecho de conquista, por derecho propio. Argentina es el finalista. Festa argentina e vamos para 94, né, Paulão? 94, disputa de pênalti pra lá, pra cá, chegou um dia que deu na final, Itália e Brasil, a final mais longa da história de todas as finais, de todos os esportes do mundo, uma pelada em Pasadena, 85 graus na sombra que não tem sombra,
jogadores exaustos já no hino nacional, 2 tempos de 900 minutos, prorrogação eterna, deu pênalti. Um jogo, eu não revi depois de adulto esse Brasil e Itália de 94, as minhas lembranças são as piores possíveis. Tanto que se o jogo fosse bom mesmo, o beijinho do Pagliuca não precisava de 4 replay, né? Nos melhores momentos. Enfim, Baresi e Baggio erraram suas cobranças, isolaram, quer dizer. Tem mais gente que errou. Baresi e Baggio é quem chutou mal, isolou a hora de bater o pênalti diante do Taffarel. Márcio Santos, zagueiro brasileiro, seleção da Copa do Mundo, um dos melhores zagueiros daquele torneio, parou e Gianluca Pagliuca, e o Massaro parou no goleiro Taffarel. A história a gente já conhece, o pênalti que o Baggio chutou na lua, mas poucos se lembram que na Copa seguinte, na disputa por pênaltis nas quartas de final de 98, contra a França, no Saint-Denis, na França, o Baggio bateu o primeiro. Ele que acabava a Copa de 94 errando, chutou o primeiro na Copa seguinte, fez. O Di Biagio é quem errou, parou no travessão e a França tirou a Itália na Copa de 98. Um jogo muito legal, esse França e Itália. O Roberto Baggio tinha batido um pênalti em 98 já na primeira fase, num jogo, se não me engano, contra o Chile. Essa cobrança em pênalti parou o mundo do futebol, né? Pênalti para a Itália. Será que o Baggio vai pegar a bola? Sim, ele pegou e fez o gol. E acabou inspirando o Whisky Johnny Walker a fazer uma propaganda com ele, mostrando como foram os 4 anos pensando no pênalti de 94 até o alívio de 98. I made a mistake in the 94 World Cup. And my country lost. I missed that penalty every day for 4 years. Four years later, I chose to take another penalty. How many people watching believed I could do it, I'll never know. What matters is that I believed. Roberto Baggio e o seu Johnny Walker. Você gosta de whisky, né, Paulo? Gosto muito de whisky e esse idioma inglês, ele é tão canalha que pega, né? O nome Joãozinho Andarilho pega. Pega, né? Joãozinho Andarilho é o nome do whisky. Pega. Ninguém tá nem aí, todo mundo deixa quieto. Roberto Baggio, que jogava no Bolonha em 98 e na Juventus em 94. Mesma Copa ainda, vamos falar de Romênia e Suécia. Disputa por pênaltis vencida pelos suecos, com a figuraça Thomas Ravelli. Pegou as cobranças de Petrescu e de Belodedici. Na outra disputa da Copa, o México, cuja torcida invadiu o estádio de Nova York. Olha o México aí. 3 cobranças desperdiçadas contra aquele grande time da Bulgária. O Stoichkov nem precisou bater. O Jorge Campos, camisa colorida, fanfarrão, ficava meio agachado no meio do gol. Não adiantava em nada, ele parecia que ia dar aquele salto da rã, mas nunca chegava. Tanto Bulgária quanto Suécia perderam na semifinal. Eu gostava muito do Ravelli, gostava muito também do Jorge Campos. E sei lá, esse negócio de ficar meio agachado no meio do gol, um goleiro baixinho, pegou meio mal, né? A tática da rã colorida, parecia a camisa que parecia uma porta de tintureiro. Ele que não sei se queria assumir, esquisito. O Jorge Campos era uma contradição em si mesmo. E o Thomas Ravelli, figuraça, um dançarino da bola, um goleiro autenticamente palhaço. Ele é o Ibra do bem. O Ibra do bem. Concordamos nessa. Vamos para 98, já que falamos do Roberto Baggio em 98, da vitória francesa naquelas quartas de final. Vamos a outras 2 disputas muito interessantes daquela competição, da Copa de 98. Primeiro, o reencontro entre argentinos e ingleses após
a Copa de 86. O famoso jogo em que o Beckham foi expulso por bobeira, deu um coice no chão, lá acabou virando vilão de maneira tola. Aquele jogo foi para a marca da Cal depois de eletrizante 120 minutos. O jogo foi 2-2 em Saint-Étienne e surgiu ali a figura de Carlos Roa, o goleiro de cavanhaque, cabelo cheio de gel da Argentina. Também não era um grande goleiro, mas foi o herói ali. Paul Ince, da Inglaterra, e Betty, também da Inglaterra, pararam nas luvas de Roa. Crespo foi defendido por Seaman, mas na matemática aí fica claro que a Argentina se saiu melhor. 4-3 para a Argentina nos pênaltis, classificada para as quartas de final. Já contamos esta história aqui em um programa Meu Time de Botão dedicado apenas ao confronto entre Inglaterra e Argentina, mas talvez não tenhamos entrado em detalhes sobre quem foi Carlos Roa, o herói de 98. Carlos Ángel Roa é o nome da fera, defendia o Mallorca, fez algo sui generis naquele momento, depois daquela Copa. Na verdade, o herói dessa vitória tão festejada da Argentina contra a Inglaterra, anunciou que sua igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não lhe deixaria seguir a carreira. Ele ia ter que parar, tinha essa coisa de descansar aos sábados, não dava para o Roa seguir jogando, e no auge, aos 29 anos, tirando a Inglaterra, pegando pênalti, Roa ficou simplesmente um ano fora do futebol. O Mallorca tinha um contrato vigente e fez valer, mas o Roa nunca mais foi da seleção, depois virou banco do Mallorca. Loucura, né? Ao todo foram 9 meses, né, que ele ficou nessa de... Você já interagiu, sim, já teve amigos, parentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia? E tem quando eu morava no centro de São Paulo, meu restaurante favorito fechava aos sábados, era um restaurante adventista. Um amigo da família foi adventista, cara, não faz um arroz. Não fazer nada mesmo. Sábado não faz nada. É um bagulho bem louco. Não liga a TV, não liga o rádio, não bate um Todd. Deve ser uma loucura. Mas, enfim, questões de fé são questões de fé e não devem ser contrapostas. Exatamente. A outra disputa em pênalti daquela Copa foi na semifinal e foi maravilhosa. A gente nem vai entrar em detalhes porque está muito fresca na cabeça de quem ama o futebol. Tafarel, de quem é brasileiro, né, e ama o futebol. Tafarel, monstruoso. Fez um jogo excepcional, não foi só disputa em pênalti, né? Ele pegou muito por 120 minutos. E na disputa em pênalti, Brasil e Holanda, que foi um jogaço, 1-0 gol do Ronaldo, 1-1 gol do Kluivert. A Holanda quase venceu por alguns momentos, o Brasil fez um primeiro tempo muito melhor, um dos grandes jogos que eu vi na vida. E o Cocu foi bater? Deu Tafarel. O Ronald de Boer foi bater? Deu Tafarel. Vamos ouvir? Vamos ouvir. O Galvão ficou um pouquinho alterado. Vamos ouvir. Vai Cocu para cobrança. Ele, Tafarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele, Tafarel! Sai! 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 Sai que é sua! Tafarel! Brasil! Caiu certo o Tafarel para fazer a defesa. Caiu certo o Tafarel para fazer a defesa. Esse Brasil-Holanda, pra mim, tem o grande lance, o gol do Ronaldo, pra mim, é o grande lance da carreira do Ronaldo. Ali é o que ele era, mesmo. Se alguém te perguntar, como é que jogava, vovô, como é que jogava o Ronaldinho? O gaúcho ou o outro? Aí, esse é o lance. Esse é o lance. Bola mais ou menos do Rivaldo também, né? Não, o Rivaldo. Nossa senhora. E você sabe que eu não gosto dessa coisa. Hoje é aniversário do Rivaldo, né? Uhum. 19 de abril, deve estar fazendo 46. Eu não gosto dessa coisa do Rivaldo subestimado, não. Não gosto desse papo de subestimado. O cara foi 10 do Palmeiras, 10 do Corinthians, 10 do Barcelona, 10 da seleção, 2 Copas. O que é subestimado, meu? Subestimado é o cara que tá lá no 15 de Jaú, que ninguém viu que é bom, sabe? O cara teve tudo. O que você quer? Enfim, não sou desse do bonde do subestimado, não. Subestimado se ele tiver jogado no Mojimirim a vida inteira. Mas, pô, foi o melhor do mundo. O cara foi reconhecido, sim. Não foi um frontman de propagandas na jaula. Até aí, então, Nakata, né? Enfim.
Seguindo aqui um breve parêntese. A vida de Tafarel por clubes foi um pouco caótica. Eu tenho a impressão, Leandro e a mim, não sei se você concorda, os dois personagens desse jogo, tanto o Tafarel quanto o Ronaldo, pra mim são caras mais ligados à seleção do que aos clubes, os dois. Verdade. Quando alguém fala, o Alisson, goleiro da seleção de agora, fala, meu ídolo é o Tafarel. Tenho certeza que o reflexo dele é o Tafarel da Copa, né? Não é o Tafarel de clubes. Acho que com o Ronaldo funciona assim também. No caso do Tafarel, porque a vida dele em clubes foi um pouco caótica. Em 90 era goleiro do Inter, onde surgiu, garantiu vaga para a Copa do Mundo e também para as Olimpíadas de 88. Depois foi para o Parma, depois da Copa, de uma forma meio turbulenta, teve pouco espaço no começo, depois acabou foi titular absoluto do Parma. Foi emprestado ao Regiana em ano de Copa do Mundo, salvou o time do rebaixamento e foi tetra nos Estados Unidos como goleiro, portanto, do Parma. Veio para o Atlético Mineiro em 95, viveu um período legal, mas também pouco brilhante do time mineiro. Foram 3 anos de Atlético e a ida para o Galatasaray depois da Copa de 98. Lá ganhou o maior título da história do futebol turco, foi campeão da Copa da UEFA de 2000 e, no fim das contas, 3 Copas do Mundo no currículo, nas 3 indo jogar, meio que se transferindo, meio que voltando de empréstimo, sempre meio no enrosco, assim, ninguém sabe. É difícil cravar, né? Em que time Tafarel jogava em cada Copa, né? Exato. É sempre meio enroscado. No fim das contas, 123 jogos pela seleção, um gigante da história da seleção brasileira. A Copa de 2002 é muito difícil de achar coisa, né? Coisa que preste, no caso, né? Ô copinha ruim, né? difícil, cara. Ruim. Por isso que a gente vai passar rápido, porque tem uma coisa, né? Um desconto pra ela. Na Copa de 2002, isso passando a regra, 98, indo em frente, teve o gol de ouro, né? Ah, sim. O gol de ouro abreviou, de certa forma, impediu que algumas disputas em pênalti acontecessem. Por exemplo, a Suécia podia empatar a prorrogação contra Senegal e aí teria pênaltis. Coreia e Itália. Coreia e Itália, a mesma coisa. Então, a Copa de 2002 não teve nada de muito relevante em termos de disputa em pênalti. Até teve. A Espanha venceu a Irlanda nas oitavas e perdeu para a Coreia nas quartas. A Espanha foi a protagonista, então, com uma vitória e uma derrota no mata-mata de 2002, no que tange as disputas em pênaltis. Mas acaba por aí. Foi isso que a gente teve de bola na cal. Bora para 2006, porque em 2006, mais uma vez, a Itália decidiu uma Copa do Mundo batendo penais. 4 disputas por pênaltis em 2006. De novo, uma final. Embora naquela final o pênalti do tempo normal, Zidane bateu um pênalti com 5 minutos de jogo, tenha sido mais absurdo, né? Uma cavadinha. O Zizou não estava muito bem da cuca naquela jornada, acabaria expulso, como todos se lembram, algum tempo depois. A Itália, enfim, venceria uma disputa de pênalti naquele dia, em Berlim, depois de tantas derrotas traumáticas nessas condições. Inclusive, era a primeira vez que uma disputa de pênalti se repetia, né? Itália e França, novamente, numa disputa por pênaltis. Trezeguet, o único a perder naquela decisão, atuava na Itália, pela Juventus, o que causou um constrangimento duplo no jogador. Na derrota ele era argentino, na vitória ele era um filho da França. Então ele já tinha essa coisa, já era pressionado pela nacionalidade e foi bem ele que errou o penal. E foi parar na Itália, né? Quer dizer, ironicamente recebido como herói no país que lhe tirou uma Copa do Mundo. A Alemanha voltou à rotina de vencer disputas em pênaltis. Tirou a Argentina. A Argentina só perdeu uma vez disputa em pênalti. Foi para a própria Alemanha, que é a única invicta aí que disputou mais de 3 vezes uma disputa em pênalti. O Lehmann reviveu o Schumacher, pegou 2 cobranças, a do Ayala e a do Cambiasso. E a Argentina, que até tentou meter uma Libertadores no fim do jogo, depois do apito final teve empurra-empurra, aquela dedo em rixe, para ver se tirava a Alemanha um pouco dos trilhos na hora de bater os pênaltis. Não arranjou nada com esse jogo mental. Caiu fácil porque o Lehmann estava inspirado. Outra disputa em pênalti de 2006. Ucrânia 3, Suíça 0. Passa, né? Eu não lembro nem
Nossa, eu não lembro desse jogo. Ucrânia e Suíça, realmente. E chega desse jogo, né? Vocês vão me desculpar. Nas oitavas de final foi esse jogo. Na preliminar de Brasil e França, pelas quartas de final... Esse foi um diaço. Um diaço, né? Portugal e Inglaterra jogando 1h aqui no Brasil. O Felipão on fire, na sua mais maluca versão, fazendo Portugal encarar a Inglaterra. Nos pênaltis foi 3-1 após um terrível 0-0. Na verdade, o jogo foi ruim por 120 minutos. Muito diferente do jogo entre os mesmos ingleses e portugueses 2 anos antes, na Euro de 2004. O resultado é o mesmo. Portugal ganhou em 2004 na Euro e voltou a ganhar em 2006, de novo com o Ricardo no gol, que agora defendeu as cobranças do Gerrard, que foi o terceiro a bater, e do Carragher, que foi o quarto a cobrar. A bola do jogo estava na mão, nos pés, no caso, de Cristiano Ronaldo, menino de tudo, ainda feinho, com os dentes meio tortos. Foi lá, bateu a quinta cobrança. É impressionante o chá de belezura, né, que esses caras tomam, que compra aí nas Europa. Que loucura. Vamos... Mas o Cristiano Ronaldo jogou bem nessa Copa. Ele era bem. Um pontinha serelepe. Hoje está circulando aí uma estatística. Quantos jogos Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e demoraram para fazer 50 gols? Porque o menino lá, o Mbappé, fez 50 gols na vida aí. E o Cristiano Ronaldo é o que mais demorou. Demorou assim, 200 e cacetada. Porque de fato, o começo da carreira dele foi muito longe pouco do gol, goleadora, né? Muito pouco. Ele tem, né? O comecinho dele tem poucos gols. Mas era um ponta insinuante. Vamos ouvir a TV portuguesa festejando a disputa em pênalti, a vitória contra a Inglaterra. Nos penaltis. Vai partir para a bola carregar. Toma balanço. Pé direito. Atira, defende. Ricardo. Obrigado, Ricardo. Grande defesa de Ricardo. É o herói nacional. Tudo nos pés de Cristiano Ronaldo. Beija a bola, Ronaldo. Robinson entre os postes. Felicidades, Ronaldo. Lá vai Cristiano. Vai o madeirense. Vai, Ronaldo. Tens 10 milhões em cima de ti. Aí está Ronaldo. Vai partir para a bola, Ronaldo. Ronaldo vai partir. Paradinha. Atirou. Gol! Já está. E quem foi Fábio Grosso, hein, Paulo Júnior? Porque a Copa, né? A Copa é decidida com uma cobrança de pênalti do Fábio Grosso, que tinha um nome sugestivo pra gente aqui, né? Chama Grosso de Grosso, e ele era meio grosso mesmo. Fábio Grosso, nascido em Roma. O Fábio Grosso é 7'7". Fábio Grosso, como você disse, um lateral esquerdo campeão do mundo que ninguém conhecia muito bem. Ele marcou o gol da semifinal no fim da prorrogação e o pênalti do título contra a França. Ele era o lateral do Palermo, ex-jogador do Perugia. Pouca coisa para um jogador de Copa do Mundo, não estava ali num dos gigantes do país. E depois da Copa, claro, as portas se abriram. O cara mete um gol com aquela curva, faz um gol de pênalti, vem todo mundo babar ovo pro Fábio Grosso. Inter de Milão, Juventus e Lyon receberam serviços do lateral, mas não deixou muita saudade em lugar nenhum. Grosso é bem daqueles casos curiosos de heróis de Copa do Mundo, sem uma vida muito relevante. Não dá para dizer que ele brilhou assim em nenhum desses times. Nas oitavas de final daquela Copa, a Itália venceu a Austrália no último minuto. Veja só, de pênalti. Inexistente, né? Por sinal. A Itália... O jogo era enroscado, né? E acabou tendo um pênalti que não foi. Quem sofreu? Grosso, que depois reconheceu que se jogou, né? Que cavou o pênalti. No fim das contas, Fábio Grosso fez 48 jogos pela seleção. A gente vai ouvir o pênalti do título. O pênalti do título. O mais relevante chute na bola de Fábio Grosso.
Fábio Grosso. Gostava dessa seleção da Itália, defendo pra sempre. Era um time bastante bom. Mas o Fábio Grosso, confesso que não conhecia. E se pudesse, que eu sou zagueirão, né, Paulo? Você sabe que eu sou um zagueiro de estereótipo, mas se eu pudesse ser um centroavantão igual o Luca Toni, juro que eu seria, viu? Eu achei que você ia falar que se pudesse ser alguém que não fosse você toparia ter sido o Fábio Grosso. Não, talvez o Luca Toni. O Fábio Grosso ninguém enche o saco também. O cara fez um gol na Copa e barrota no cinema. Ninguém nem sabe quem que é o Fábio Grosso, né? Brincadeira, Fábio Grosso. Acho que você é reconhecido aí na bota. Vamos para 2010, Copa da África do Sul, Waka Waka, Mandela, qual era a outra lá? Shakira, a outra... Tchabalala, Vuvuzela e tudo mais. Nossa, que saco. Duas disputas em pênaltis, uma delas ignorável. Japão e Paraguai fizeram um dos piores jogos... Desesperador. Eu assisti o jogo trabalhando ao lado de Vitor Biner. Eu assisti o jogo num GPS de carro no colo. A pior hora da minha vida disparada. Esse jogo foi horrível. Deu Paraguai. No outro jogo, em compensação, jogo bom, disputa em pênaltis para nunca mais ser esquecida. Jogo Gana... com cara de horrível, bom pela história. Exatamente, bom pela história. Gana e Uruguai, o jogo em que o Suárez cometeu propositalmente um pênalti surreal, espalmando uma bola em cima da linha no final da prorrogação. O pênalti que o jogo em que, na disputa em pênalti, o Louco Abreu definiu fazendo a tal da cavadinha na última cobrança. Era a chance da Gana ser a primeira seleção africana a jogar uma semifinal de Copa. E o 1-1 no tempo normal virou uma história sem tanta importância diante da incredibilidade mundial com o lance em que o Suárez foi expulso ao espalmar a bola em cima da linha e do lado de fora do gramado comemorar, festejar o fato de que Asamoah Gyan pipocou. E o goleiro era o Muslera, né? O goleiro era o Muslera. É só chutar, velho. Que isso, cara? Que é isso? Esse dia eu fiquei puto, meu. É verdade, o cara... Eu torci pro Gyan. Pô, faz o gol. O cara não conseguiu ser feliz, né? Difícil. Coitado da Asamoah Gyan. Que depois fez uma boa Copa, hein? Não fez... A seleção de Gana era interessante, né? Era. Mas esse enredo só mesmo a seleção uruguaia conseguiria construir para terminar ainda por cima numa cavadinha. Anos depois, o Louco Abreu, numa entrevista coletiva com o público, rindo, meio stand-up comedy, estava ele e o Lugano. E eu não sei se vai dar para entender, mas ele conta que já estava premeditando a cavadinha e ficava perguntando pro Futile, que estava do lado dele. Futile, você acha que o goleiro tá escolhendo o canto? Você acha que ele tá se mexendo? E esperava a resposta do Futile para ele mesmo se convencer a dar a cavadinha. Vamos ver se dá para entender o Abreu falando. Para analizar al arquero cuál es la técnica de él. Entonces, bueno, tenía Futile a mi lado y necesitaba un aliado para lo que uno ya se venía imaginando. El único que podría haber encontrado en todo Uruguay. Las cosas que quiere Dios, a veces me puso a Fuchile al lado y entonces patea el primer penal y le pregunto a Fuchi, y tiene Fuchi tiene una voz muy cómica, ¿no? Entonces digo, Fuchi, ¿se movió el arquero? Sí, loco, se movió. Viene el segundo penal y le pregunto, Fuchi, ¿se movió? Sí, loco, se movió. Viene el tercer penal y yo necesitaba, con el nervio, necesitaba reafirmar ya lo que ya pensaba que iba a ser mi forma de patear. Entonces viene el tercero y digo, Fuchi, ¿se movió? Sí, loco, picale, no me rompas el huevo. O fim da história é que o Futile, que tinha uma voz fina, né? A piada era essa. Na terceira cobrança ele falou, louco, eu sei que você vai dar uma cavadinha, dá logo essa merda dessa cavadinha e não me enche o saco. E a trivia é que o Asamoah Gyan bateu o primeiro pênalti de Gana. Bateu, verdade. Que e fez. Tinha errado há poucos minutos. 7, 8 minutos, sei lá. Porque foi no finalzinho da prorrogação, né? Exato. E já bateu logo o primeiro. O Forlan fez para o Uruguai, o Gyan fez para Gana. O zagueiro de Gana, acho que foi o Mensah, que perdeu o primeiro pênalti da seleção africana. Acho que foi
pênalti mais mal batido que eu já vi em Copa do Mundo. Coitado, o cara não... parecia um cobrador de ônibus indo chutar todo torto, sem cintura. Você lembra aquele pênalti que passou no Jornal Nacional, que se tivesse um gol do lado, o cara errava mesmo assim? Não vi. O cara foi dar um 3 dedos. De onde que era esse cara? Do La Corunha, será? Aí o Jornal Nacional... Eu achei uma loucura aquilo, que não tinha muita montagem na época. Tava o gol, botaram outro gol do lado. Mesmo com esse gol do lado, ia fora ainda. Qual que é a medida do gol mesmo? Da 7,15, uma coisa assim. Ah, sei lá. Era 2. Eram 2. O cara errou. O cara foi meter um 3 dedos, saiu muito 3 dedos. Nossa, que loucura. Copa de 2014. Você gosta dessa coisa de Copa das Copas? Eu acho horroroso. Ah, não. É que eu gosto da Dilma, né? Mas... nem de tudo que ela cunhou como frase, slogan, eu gosto. Eu não acho que gostava. Que começou a Copa a sair muito gol, o nego tava achando que era a maior Copa da história. Os primeiros 2, 3 dias eu falei, opa, essa Copa, mas depois voltou pra foi normalzinho. 2014, último grande momento da carreira de Júlio César, outro Júlio César, hein? Esse o imperador da Inter de Milão, defendendo 2 cobranças dos chilenos naquelas oitavas de final, que depois teria outro significado, claro. E vale destacar também o caminho da Costa Rica. Venceu nas oitavas nos pênaltis, perdeu nas quartas também nos pênaltis, com uma coisa inédita, um movimento inédito do time vencedor, a Holanda de Gus Hiddink. Ele trocou o goleiro no último minuto da prorrogação. Tirou o Silensen, colocou o Crew. E aí, como todo mundo acha que é técnico, todo mundo que é boleiro, deve ter falado, vai entrar frio, goleirão. O cara vai entrar frio. Tá louco? Ele entrou igual um retardado. Ele entrou igual aquele cara tava com um lança-perfume na camiseta. Ele entrou louco. Ele entrou igual aquele cara que lutou com o Tyson quando o Tyson saiu da cadeia. Acho que era o Bruce McMillan. Batendo no travessão, chacoalhou a rede, ficou falando com o batedor, provocando. Enfim, Costa Rica perdeu. Deu certo. Chegou na semifinal, a Holanda voltou a encarar os pênaltis, mas não trocou o goleiro. Parece que o Silensen falou, não, eu sou bom também. Achou nada. Deu Argentina, a gente tem o pênalti final com Maxi Rodrigues. O cara... É maldade falar que ele tá vivendo daquele gol contra o México? A gente vai falar sobre ele depois da cobrança. Tá bom. Este es el penal. Es este, Maxi. Este es el penal. Si lo convierte Maximiliano Rodríguez, estaremos en la final de la Copa del Mundo. La tremenda responsabilidad. Está cargando con el piano de cola sobre los hombros Maxi Rodríguez. Ahí va el penal para la selección argentina que triunfa 3-2. Maximiliano Rodríguez. Perfil de derecha. Le pegó. ¡Gol! ¡Argentina en la final! ¡Gol! Então, Paulo Júnior, é que por já há algum tempo o Maxi Rodrigues surgiu no News Old Boys, né? E eu já há algum tempo acabo lendo bastante coisa do News por causa de redes sociais, acabo seguindo, tenho amigos lá e tenho um carinho. Acabo consumindo as coisas do News Old Boys mais do que o normal, e aí acabo tendo a minha opinião um pouco contaminada, porque no News Old Boys o Maxi Rodrigues é um deus. Eu comparo o Maxi Rodrigues ao Zinho. Não era o craque de time nenhum, mas era um jogador muito regular, muito consciente, que fechava espaço. E foi mais do que aquele golaço que ele fez na prorrogação contra o México em 2006. Então, como ele fez o gol aí na semifinal de 2014, a gente conta um pouquinho dele, porque ele fez uma grande passagem, teve uma grande passagem pelo Atlético de Madrid também, foram 5 ou 6 anos por lá, jogou no Liverpool, atualmente defende o Peñarol, depois de passar alguns anos que pareciam ser os últimos no News Old Boys que o formou. Enfim, eu acho um grande jogador, o Maxi Rodrigues, mereceu sim bater aquele pênalti na semifinal, o gol que tirou a Holanda da Copa num frio do cão aqui em São Paulo, no dia seguinte ao 7-1, o que deveria ser o fato de você ser um argentino e estar em São Paulo num dia daquele, né? Pois que dia glorioso. Ele errou o pênalti depois contra o Atlético Mineiro. Sim.
Perdeu. o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores, é isso? Exato. Na verdade, antes, né? Um ano antes. Não é no ano do título? 2013. Um ano antes da Copa. Isso é no ano que o Atlético é campeão da Libertadores. Isso, exato. Eu abri aqui só pra ver a idade dele, ele é 8'1", já fez 37. Grande a carreira dá também. Pra jogar ainda um pouquinho, né? Do nosso amigo Maximiliano Rubén Rodrigues. É isso, né? Vamos apostar um Kit Kat? Quantas disputas de pênaltis na Copa de 2018? 2. Eu acho que 8. Uma Copa horrorosa, travadaça, a Copa do 0-0, com 8 disputas por pênaltis. Que Deus não te ouça, Paulo Júnior, mas se ouvir que nos divirta, porque disputa em pênalti, no fim das contas, é gostoso, mas é igual uma montanha-russa às vezes, né? Vale a pena 5 minutos eletrizantes em troca de 120 minutos de espera? O que você sugere? Que eu prefiro 90... bate metade dos pênaltis no intervalo? Não, eu prefiro 90 minutos de jogo bom, viu? Do que 120 de jogo ruim pra ter uma emoção nos pênaltis. Tem muito jogo que vai pros pênaltis e cria a ilusão de que foi emocionante. Exato. Foi uma bosta, né? Exato. Vide a final de 94. Exatamente. Saco, né? Acontece. Acabou, viu, Paulo Júnior? Voltamos na semana que vem com mais um Meu Time de Botão. Daqui a pouco te encontro em algum canto dessa cidade de São Paulo, porque hoje é seu aniversário. E no seu aniversário, tradicionalmente, eu abro o meu Johnny Walker anual. Joãozinho Andarilho vai brilhar naufragando numa pedra de gelo de água suja. Você sabia que é um perigo, né? O negócio de pedir gelo em boteco, né? né? A água de São Paulo tá uma tragédia, né? O cara passa a vida inteira comprando água em casa, pede um gelão no botecão, aquilo, não sei se é óbvio, né? Mas o cubo de gelo tem uma água ali. Então, dá meio que na mesma, né? E um abraço pro Tubarão, goleiro do Vila Paulino, primeiro homem a defender um pênalti meu na vida. Eu jamais tinha perdido, era fácil bater pênalti depois que o Tubarão pegou meu pênalti. Primeiro que no lance seguinte, eu rompi o ligamento do tornozelo, né? O dia tava bom. Foi o dia que a Manny House morreu, inclusive. É o dia que no Wikipedia tá consolidado como a zica do Tubarão, né? A zica do Tubarão, exatamente. No lance seguinte, inclusive, o menino chamava Gamarra, né? O zagueiro do Vila Paulino, que quebrou o meu tornozelo. Chegou atrasado, né? Chegou atrasado, tadinho dele. E... depois de perder um pênalti, eu nunca mais consegui bater um pênalti em paz. É difícil pra caramba. Eu tenho dó de quem tem que bater. O branco sempre conta, né? Que é o maior caminho que ele fez na vida, é entre o meio de campo e a marca da Cal. Mas é isso aí. E eu tenho como desejo, até me aposentar, bater um pênalti com cavadinha. E quero não estar lá pra ver. Um abraço. Valeu.